Bom dia a todos. Primeiro, parabéns a vocês por terem chegado à semifinal. Nós vamos dar início aos trabalhos, nos mesmos moldes de ontem, dando início com o contribuinte, equipe da Mackenzie, correto? Então, vocês, conforme o edital, vocês têm 25 minutos para falar e nós faremos as intervenções quando julgarmos necessário. João, para falar no púlpito, certo? Pode começar. Vossas Excelências, procuradores da Fazenda Nacional, colegas advogados que farão uso da tribuna, senhoras e senhores presentes, bom dia. Nos apresentamos hoje na condição de advogados do senhor Jorge Pereira, autor do recurso extraordinário pautado para julgamento. Para dar início à nossa sustentação, gostaríamos apenas de fazer uma breve síntese dos fatos. Em 2016, o senhor Jorge adquiriu um Bitcoin, uma espécie de criptoativo. Diante da popularização dos criptoativos, no início de 2017, o senhor Jorge realizou uma troca, uma operação de permuta entre o seu Bitcoin e 150 Litecoins. Doutor, claro. Por que você considera que a operação é de permuta e não de compra e venda? E se essa diferença influencia, no caso, em apreço? Claro, a principal característica de diferença entre uma operação de compra e venda e permuta é que na operação de compra e venda existe um preço atribuído. E na operação de permuta não se está visualizando o preço, se importa mais a troca de um elemento por outro. Então, essa é a principal característica, que nas operações de análise não existe um preço efetivo quando o senhor Jorge realiza a troca entre os seus ativos. Ele não está vislumbrando um preço, mas sim por mera conveniência ele vai realizando uma troca de ativos de um pelo outro. Então, qual seria a natureza jurídica do Bitcoin? O Bitcoin possui uma natureza jurídica sui generis. Como a gente defenderá ao longo da nossa sustentação oral, ele é um elemento sui generis, o qual não possui qualquer definição em nosso ordenamento. E a gente focará em demonstrando as manifestações dos órgãos competentes, como o da CVM e do Conselho Monetário Nacional, que estabelecem as características negativas que excluem o conceito do criptoativo como ativo financeiro. Vossa Excelência, gostaria que eu já entrasse no mérito agora? Ou... Sim. Claro. A Comissão de Valores Mobiliários, ela, por meio do ofício circular número 1 de 2018, estabeleceu que criptoativos não se equiparariam a ativos financeiros e, por este motivo, não poderiam ser adquiridos pelos fundos de investimento regulados pela autarquia. No mesmo sentido, o Conselho Monetário Nacional estabeleceu que um ativo financeiro deve, obrigatoriamente, se submeter a um registro e depósito centralizado. Um exemplo de depósito centralizado que temos aqui no Brasil é a B3. A B3, ela centraliza todas as informações dos ativos financeiros sobre a sua custódia para rápido fornecimento ao mercado e às autoridades regulatórias, o que também não ocorre com os criptoativos, tendo em vista que a sua custódia ocorre ou por entidades privadas, ou mesmo no caso do Bitcoin, é por uma rede. Então, essas distinções já não permitem que criptoativos sejam equiparados a ativos financeiros. Sim, mas aí você falou que é sui generis, mas então para que serve a criptomoeda? Qual que é a funcionalidade dela no nosso ordenamento jurídico? Exatamente isso. Tanto é a funcionalidade dos criptoativos é uma incógnita, que a própria Comissão de Valores Mobiliários instaurou um sandbox. Um sandbox nada mais é que não regulamentar nada por um período, na CVM especificamente 2 anos, para colher informações do mercado e perceber como um criptoativo se comporta, para identificar como ele é utilizado, usando experiências de direito comparado. Por exemplo, o Banco Central Europeu já se manifestou que muitas vezes um criptoativo pode ter a natureza de commodity digital ou bem como uma forma de pagamento. Então, não é claro a utilização do criptoativo e ele pode, pelo que está sendo indicado, se comportar de diversas maneiras. Além disso, é tão incerta a classificação que existe, inclusive, um projeto de lei no Senado para definir a natureza jurídica. Então, ainda está em discussão no Poder Legislativo brasileiro qual será a correta definição que o nosso ordenamento adotará para os criptoativos. Você poderia me dizer o que diz esse projeto de lei? Esse projeto de lei dispõe justamente sobre a natureza jurídica dos criptoativos. Se será equiparado a uma commodity digital ou um meio pagamento, eles estão discutindo ainda, mas está numa fase incipiente, nem foram dados os maiores parte dos pareceres por parte dos senadores. Você acha que poderia ser equiparada a variação, né, das criptomoedas, dos criptoativos, com variação cambial?
Se me permite, Excelência. Boa tarde a todos, ainda não me apresentei. Mas a variação cambial é um pouco diferente da variação que eles atribuem, que nós consideramos a variação que é dada às criptomoedas ou aos criptoativos. Isso porque a variação de valor dos criptoativos é dada meramente pela confiança que os usuários têm nela. E não tem nenhum órgão centralizador, alguma coisa que dá uma confiabilidade. Inclusive, na nossa sustentação mesmo, futuramente o Arthur iria falar a respeito que o próprio Banco Central se manifestou acerca dessa insegurança quanto ao valor das moedas dos criptoativos, que eles podem perder até todo o valor. Então, não daria para se equiparar com o valor cambial nesse sentido. Mas a variação cambial também não leva em conta uma confiança? Sim, mas conforme eu falei, não tem um órgão centralizador que emite essa moeda, diferentemente das moedas cambiais. E numa moeda, normalmente, desde que nós deixamos de adotar o lastro em ouro, as moedas passaram a ter um lastro na confiança que o Estado confere à conversão da moeda. Então, o real tem o seu valor porque o Estado brasileiro garante que com X reais você conseguirá adquirir, talvez, sei lá, um microfone, um papel. E os criptoativos não possuem qualquer entidade que confira um lastro de confiança efetiva ao seu valor. O valor deles deriva meramente de especulações de mercado, oferta e procura, bem como a confiança que o usuário bota no próprio criptoativo. Se me permitem também, hoje mesmo eu estava lendo o jornal pela manhã e eu vi que teve um banco de Bitcoin que acabou de apresentar uma recuperação judicial justamente porque eles perdem um controle, às vezes a confiabilidade na moeda é uma coisa difícil de... Mas, doutor, essa volatilidade não poderia equiparar eles justamente aos ativos? Volatilidade a gente considera que seria uma variação decorrente do valor. Inclusive, dependendo da exchange que você olha o valor do Bitcoin, ele pode apresentar um valor diferente. Então, é diferente da B3, por exemplo, que aponta um valor fixo e tem uma centralização disso. E como a gente já expôs também, a própria CVM, tanto o Conselho Monetário Nacional, entidade máxima do Sistema Financeiro Nacional Brasileiro, estabeleceu os requisitos que um ativo financeiro, precisa ter. Então, como um criptoativo não segue esses requisitos de registro e depósito centralizado, já exclui o criptoativo de um conceito de ativo financeiro. Pois bem, daria continuidade, então, à exposição. Tudo bem? Tem mais alguma dúvida? Tá, darei continuidade, então, à exposição dos fatos. Pois bem, realizada a permuta entre os seus 150 Litecoins e um automóvel, o senhor Jorge não recolheu quaisquer valores aos cofres públicos, dada a ausência de qualquer disposição legal que determinasse a incidência de qualquer imposto em ambas as operações. Doutor, mas o parágrafo 3º, artigo 3º da Lei 7.713 dispõe de forma contrária do que o senhor está afirmando. Então, você está dizendo que esse dispositivo é inconstitucional? Não. Justamente, esse é um fato interessante. Obrigado pela pergunta, Excelência. O parágrafo 3º da Lei 7.713 de 1988 estabelece que incidirá o ganho de capital nas operações realizadas com bens e direitos, e neste se enquadram a conceito de ativos financeiros. Como viemos explicando até o momento, o criptoativo, pela sua natureza sui generis, por ser um elemento que não possui nenhum tratamento, nenhuma definição no ordenamento jurídico vigente, ele está excluído do campo de incidência dessa lei, porque ela não abarca as operações realizadas com criptoativos, tendo em vista que não se pode classificar ele atualmente como um bem ou direito. Excelência, na verdade eu acredito que esse questionamento será respondido mais à frente em nossa sustentação oral, conforme a nossa sistematização. Mas caso o senhor tenha alguma dúvida, pode perguntar por... Não, pô, eu acho que você pode prosseguir desse ponto, inclusive. Não, tranquilo. Então, perfeito. Então... Bom, se o senhor pretende que falamos da legalidade, na verdade esse seria nosso quarto ponto da linha argumentativa e último ponto, mas podemos seguir dele agora. Na verdade, a legalidade é um elemento fundamental do Estado Democrático de Direito, Excelências. E está disposta em nossa Constituição em 2 artigos, principalmente. No artigo 5º, para fins de direito tributário, obviamente. Artigo 5º, inciso 2º, no que diz respeito à manutenção e garantia dos direitos fundamentais dos contribuintes. E no artigo 150, inciso 1º, no que diz respeito à legalidade stricto sensu. E o que diz essa legalidade stricto sensu? A legalidade stricto sensu diz que os impostos serão instituídos ou majorados mediante lei. E o que se extrai de interpretação decorrente deste princípio é que o fato gerador do tributo também estará disposto em lei. Sempre que a gente discute sobre legalidade, eu gosto de lembrar dos ensinamentos do professor Humberto Eco, no livro das limitações da interpretação, salvo engano, que ele fala que, muitas vezes, frequentemente, o texto diz mais do que o autor pretendia que ele dissesse.
mas os textos sempre dizem menos do que o intérprete mal intencionado gostaria que ele dissesse. E, de maneira complementar, como a primeira palestra que tivemos aqui foi do professor Walter Lobato, ele também diz que os conceitos trazidos na Constituição Federal, assim como a sua segurança jurídica, não podem ser negligenciados pelo intérprete. O que verificamos quando tratamos da legislação do imposto de renda, título de ganho de capital? O que o meu nobre colega Arthur falou, que este incide em operações realizadas com bens e direitos, que, conforme também muito bem exposto, não se confundem com os criptoativos. Na verdade, a tentativa da Receita Federal e da Fazenda de defender essa alegação é uma tentativa de se alargar a hipótese de incidência do imposto para além das hipóteses previstas em lei. Além disso, ainda que se entenda que não haveria uma tentativa de alargar as hipóteses de isenção, estaríamos diante de uma tentativa de se tributar com a aplicação de analogia. Isso porque tentam se equiparar contratos de compra e venda com contratos de permuta, que também não se confundem, conforme muito bem explicado pelo meu nobre colega Arthur. Das duas, uma, então. De um lado, verificamos a tentativa da Receita Federal de se tributar para além das hipóteses previstas em lei, e, de outro lado, verificamos a tentativa de se tributar com a aplicação de analogia. Das duas hipóteses, independente da qual seja enquadrado esse auto, estaríamos diante de uma flagrante violação à legalidade na Constituição Federal. Excelências, temos também a violação ao conceito de renda, podemos continuar desse ponto. Tá bom, perfeito. Dando continuidade à sustentação, quanto ao conceito de renda, nossa Constituição Federal de 1988 incorporou um conceito pré-constitucional de renda, no sentido de que não há que se falar da incidência do imposto sem que o contribuinte aufira um acréscimo patrimonial, acréscimo este efetivado, acréscimo este realizado. Senhoras e senhores, estamos diante de duas operações de permutas realizadas com criptoativos, nas quais o contribuinte não ofere qualquer aumento de capital, qualquer aumento de patrimônio líquido, não percebe qualquer realização da renda. E é interessante notar que, no que se refere especificamente aos criptoativos, e como já havíamos iniciado em nossa sustentação, eles possuem uma altíssima volatilidade, que nem o próprio Banco Central, no comunicado 31357, estabeleceu que não existe qualquer confiabilidade quanto à conversão destes ativos em moeda corrente, bem como que seu valor pode se esvaziar de um momento para o outro. Assim, operações realizadas com criptoativos apenas geram mera expectativa de renda, talvez uma possível ou provável realização futura. Por favor. Qual é a relevância dessa volatilidade, sendo que, no caso em apreço, tem um valor econômico atribuído num dado momento, no caso, quando da permuta? Claro, obrigado pela pergunta. Por exemplo, na primeira permuta, fica claro, o senhor Jorge simplesmente realiza uma troca de ativos entre o seu Bitcoin e os 150 Litecoins. Sem qualquer realização, os 150 Litecoins poderiam perder o seu valor imediatamente, poderiam perder o seu valor na cotação do dia seguinte, ou provavelmente, talvez nas próximas 2 semanas, não existindo uma confiabilidade quanto o valor daquele... Mas não foi o que ocorreu no caso concreto. Mas no caso concreto não ocorreu nenhuma realização, então não se pode auferir um ganho líquido do contribuinte em nenhum momento. Então, mesmo partindo de um custo de aquisição de R$ 3.500 e terminando na declaração de imposto de renda com um ativo, um veículo automotor de R$ 120 mil, o contribuinte não experimentou nenhuma forma de acréscimo patrimonial? Nesse momento, não. Nós, advogados, entendemos que deverá ser registrado como custo de aquisição do automóvel os R$ 3.500 utilizados para adquirir o Bitcoin e, em posterior possível ou futura alienação do automóvel, deverá incidir o acréscimo, a tributação por ganho de capital. Doutor, claro. Então o que você estaria propondo seria um futuro planejamento tributário abusivo quando a pessoa que adquire uma criptomoeda, se ela não quiser ser tributada, então ela nunca vai vender a criptomoeda, só vai permutar por outros bens, e dessa forma se iria erodir a base de cálculo do imposto de renda numa situação que o país se encontra. Como é que se lidaria com isso? Muito obrigado pela pergunta, Excelência, mas, na verdade, isso não seria erudir a base de cálculo, a incidência do imposto de renda. Na verdade, o nosso sistema constitucional tributário, ele é um sistema constitucional que foi instituído com base em previsibilidade, de modo que eu só posso tributar desde que esteja disposto em lei. Para as operações realizadas com criptoativos até o momento, não há nenhuma previsão legal para tal, de modo que uma suposta capacidade contributiva oferida não é resolutiva para que eu tribute essa operação. Mesmo à luz da universalidade? Mesmo à luz da universalidade, porque a universalidade ou até uma igualdade, na verdade, ela surge na Constituição para todos os contribuintes mediante somente um dispositivo, a lei. Se não tiver lei, é inviável a tributação. Uma questão.
Se as criptomoedas não são bem ou direito, o que elas seriam? E como foi declarado isso na declaração, como deveria ter sido declarado e foi na declaração do imposto de renda do ano anterior e do ano em que ocorreu a compra do veículo? No ano anterior, ele tinha um patrimônio de R$ 3.500. No ano seguinte, ao encerrar a declaração, ele tinha um patrimônio de R$ 120 mil. Como que isso seria considerado, isso não se poderia ser considerado como... Perfeito. Contra a primeira pergunta, primeiro nós gostaríamos de ressaltar que nós, advogados, não nos colocaremos na posição de usurpar a competência do Poder Legislativo e muito mais de autoridades competentes e ter a audácia de definir o que seria um criptoativo, ainda mais se órgãos como a Comissão de Valores Mobiliários, o próprio Senado Federal vem discutindo constantemente o que seria um criptoativo. A discussão permeia tanto discussões internacionais quanto nacionais. E o que verificamos? A tentativa da Receita Federal, por um mero ato infralegal, um manual de perguntas e respostas que não possui qualquer condição vinculante e legal de estabelecer que criptoativos são ativos financeiros, viola o artigo 110 do Código Tributário Nacional, que estabelece que não pode o legislador, e muito menos a Receita Federal, manipular ou deturpar conceitos de direito privado utilizados pelo Constituinte para instituir competências tributárias e suas materialidades. E, inclusive, este é o entendimento desta Suprema Corte, que, em julgamento recente e relevantíssimo para o cenário brasileiro nacional, estabeleceu que não poderia o legislador deturpar o conceito de faturamento, excluindo, portanto, o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Passaria agora a segunda parte da resposta. Mas antes, eu posso perseguir esse meu criptoativo? Desculpa, não entendi. Você afirma que não é um direito. Certo. Então, eu não posso persegui-lo. Eu não posso reivindicá-lo, caso a operadora não me reconheça. Não, mas pelo que eu entendo dos direitos creditórios, por exemplo, hoje, se eu emito uma debênture é um exemplo de um direito creditório. A debênture, a empresa emite uma debênture e te garante uma remuneração por essa debênture emitida ao seu favor. O criptoativo não possui nenhum órgão que garante um direito de crédito a você por você adquirir este criptoativo. Esse criptoativo, como ele possui inúmeras funções, muitas vezes usadas de funções especulativas ou mesmo funções de pagamento, não existe ninguém que está te dando um direito e te garantindo uma remuneração. Não existe um direito que possa ser efetivamente perseguido no momento da compra de Bitcoin. A exchange, unicamente, ela vai te garantir a conversão do Bitcoin no valor de mercado existente no momento. Mas não é um direito e ela não te dá uma garantia de conversão daquele... Não a garantia de conversão, mas se ela simplesmente se nega a me permitir utilizar aquele criptoativo. Não existe isso. Eu não vou poder perseguir isso, ainda que judicialmente? Então, na verdade, a gente entraria numa discussão bem mais ampla, Excelência, que seria uma discussão com relação à natureza jurídica dos criptoativos na questão de propriedade. E o que estamos discutindo aqui é se, na verdade, ou há um acréscimo patrimonial ou não. E eu acho que não compete a essa discussão nós ficarmos discutindo a natureza jurídica a fundo dos criptoativos, porque isso sairia da essência do que estamos discutindo, a fato que é imposto de renda a título de ganho de capital. E apenas... como nós vemos atacando, nós não pretendemos usurpar a competência dos reguladores do legislador. Apenas estamos aqui para demonstrar que os criptoativos não se encaixam no enquadramento dado aos ativos financeiros e, da mesma forma, não se encaixam no critério material da incidência do imposto. Então, dessa forma, já resta clara que a regra matriz de incidência não está completa por si só, não havendo qualquer hipótese de incidência tributária no caso em análise. E com toda vez, né, Excelência, a sua segunda pergunta com relação à declaração, o valor da declaração seria o primeiro valor de aquisição. Se tratando de permutas, então o valor de declaração seria de R$ 3.500. Na parte de bens e direitos, mas de acordo com a orientação da Receita Federal, deveria ser incluída naquela parte de bens e direitos. Mas como não é um bem nem um direito, seria um elemento sui generis, mas sim constaria lá R$ 3.500 valor de aquisição e em futura venda do automóvel ao final, ele oferiria o ganho de capital com base nos 3.500 de custo de aquisição. Então, por que ele declarou como bem ou direito? Porque é uma orientação da Receita Federal, mas nessa declaração, em nenhum momento ele declarou um lucro, porque foram operações de permuta. Ele seguiu a orientação da Receita Federal de declarar, mas em nenhum momento ele declarou. Como bem ou direito. Nós no momento de tributar como bem ou direito, o contribuinte optou por não fazê-lo.
Porque não teve uma valoração, foram meras operações de permuta. E nós abrimos, inclusive, o sistema da Receita Federal para dar uma olhada e não existe nenhum campo lá escrito elementos sui generis para incluirmos as operações com criptoativos. Então, para não se furtar das suas obrigações, evidentemente tem que declarar o custo de aquisição do criptoativo adquirido. Mas como não existe uma aba criptoativos ou elementos sui generis, não é possível indicar corretamente o campo e seria melhor do que se abster completamente de fazer uma declaração correta. Bom, pois bem, excelências. Conforme já amplamente exposto pelo meu colega Arthur, não há um acréscimo patrimonial decorrente dessas operações. Tendo em vista isso, o auto de infração representa uma clara violação ao princípio da capacidade contributiva do contribuinte. No artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal, determina que os impostos serão graduados mediante a manifestação de capacidade econômica do contribuinte. E o que verificamos no caso em questão? Verificamos meras operações de troca, meras operações de permuta, onde em nenhum momento o contribuinte realizou esta renda ou trocou os bitcoins ou os litecoins por moeda em sua conta corrente. E renda não realizada não é capacidade contributiva, não é manifestação de capacidade econômica. E nem se diga que haveria uma necessidade de reconhecer uma suposta capacidade contributiva com fundamentos em princípios de igualdade ou solidariedade. Isso porque, ao se reconhecer isso, na verdade, estaríamos abrindo margem para se tributar além das hipóteses previstas em lei, conforme já mencionei. A igualdade surge na Constituição, também conforme mencionei, como um escudo do contribuinte em face às arbitrariedades fiscais, e não como uma espada do fisco para se tributar em desacordo com o texto constitucional. E, por fim, apenas para fins argumentativos, também se antecipa a qualquer tipo de argumento consequencialista por parte do fisco, sob a alegação de que operações realizadas com criptoativos ensejariam supostos danos ao erário, como atos ilícitos. Primeiro, porque esse tipo de alegação sequer poderia legitimar ou fundamentar um auto de infração. O que se discute aqui é se o auto viola ou não a Constituição Federal. Em segundo, esse tipo de alegação não é verdade. Isso porque existem pesquisas no âmbito do direito comparado que comprovam, inclusive uma pesquisa do governo britânico, que, pasmem, senhores, alega que a principal atividade que enseja o risco para a lavagem de dinheiro é a atividade da advocacia. E operações realizadas com criptoativos, na verdade, representam um baixo risco, decorrente da alta complexidade do Bitcoin e da blockchain. Ele apresenta uma alta rastreabilidade para os usuários. E, por fim, para encerrar a nossa sustentação oral, com o pesar que eu recordo aos senhores que estamos passando por tempos tenebrosos, de graves violações aos direitos fundamentais e garantias dos cidadãos brasileiros. Esta mesma corte, na decisão da prisão de segunda instância, está indo atrás, indo na contramão das pressões políticas e das ruas para voltar atrás e decidir pela manutenção de um dos principais direitos dos cidadãos brasileiros, o direito à presunção de inocência. Está voltando atrás para decidir em favor do texto constitucional. Esta corte, na condição de guardiã da Carta Magna, não pode sujeitar as pressões fiscais para impor restrições ao patrimônio privado dos contribuintes brasileiros. A chancela dessa autuação, com fundamento em justiça social, seria bem, na verdade, a legitimação dos ideais de Nicolau Maquiavel, de que os fins justificam os meios, o que é inadmissível em um Estado democrático de direito. Sendo assim, diante das patentes violações à Constituição Federal, doutor, tem um questionamento aqui que foi explanado anteriormente e sua conclusão me fez retomar. O doutor expôs que essa corte não está aplicando o artigo 110 do CTN, mas essa mesma corte, em um julgado recente, na questão da incidência do ISS administrador do plano de saúde, afastou a aplicabilidade do artigo 110 do CTN. Como que você pode lidar com isso, sendo que você falou que nós mesmos estamos aplicando, sendo que em decisão recente foi afastada a aplicação do artigo 110. Muito obrigado pela pergunta, excelência. Esse é, inclusive, um tema muito interessante, um ponto interessante, e o interessante de ser notado é que se trata de uma decisão até então isolada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a jurisprudência e os entendimentos do Supremo Tribunal Federal até hoje vêm se mantendo no sentido de que não se pode violar o artigo 110. Essa decisão dos planos de saúde, inclusive, trata de uma alteração de entendimento da súmula vinculante número 31, aprovada por este próprio tribunal, no sentido de que não poderia o ISS incidir na locação de bens móveis, tendo que a natureza jurídica da locação e da prestação de serviço não se confunde. E, inclusive, também, como ressaltei a decisão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS,
as decisões têm transitado em julgado, inclusive no âmbito do STJ e no STF, por entender e chancelarem e manterem o entendimento de que não poderia, com base no artigo 110 do CTN, violarem direitos de consciente privado e chamarem de faturamento aquilo que não o é. Então, dessa forma, entendo que seja um entendimento divergente e pontual dessa egrégia corte, que não seria apto a alterar anos de jurisprudência pacificada no tribunal. O que você chama de venda de receita não realizada? E eu gostaria que você respondesse pensando no seguinte caso. Duas empresas celebram um contrato. Uma empresa A e uma empresa B, no qual, se não acontecer um determinado fato, a empresa A deve pagar a B uma multa. A empresa A não realiza o fato, a multa incide, a empresa B reconhece isso na sua contabilidade, mas não cobra da empresa A multa. Isso poderia ser considerado uma renda? Isso foi realizado, não foi realizado? E eu gostaria que fizesse uma comparação com os criptoativos. Com relação ao seu caso, eu acredito que se trate de uma disponibilidade jurídica da renda, então a empresa possui o direito de cobrar tal dívida, tal multa, e no nosso caso nós possuímos, diferente, não possuímos a disponibilidade, possuímos mera expectativa de que eventualmente tal renda se realize. Então existe uma mera expectativa de que os Litecoins sejam realizados em real e exista uma efetiva disponibilidade econômica para o contribuinte, e da mesma forma, ao realizar a permuta, uma simples troca de ativos, sem qualquer preço, sem qualquer torna entre as operações, também não se tem qualquer acréscimo líquido ao patrimônio do contribuinte, mas em eventual realização futura, na qual o contribuinte perceba uma renda líquida em reais em sua conta corrente, aí sim poderíamos estar diante de uma disponibilidade econômica e aí sim poderíamos tributar pelo imposto de renda a título de ganho de capital. Inclusive, também o próprio STJ, no recurso especial 1733-560 de Santa Catarina, estabeleceu que, para fins tributários, a permuta não poderia se equiparar ao contrato de compra e venda, não desconstituindo a atuação da Receita Federal na incidência do imposto de renda a título de ganho de capital em permutas imobiliárias. Sim, assim, excelência. Imobiliárias. Imobiliárias, certo. Mas é apenas um indício de como vem sendo dado... Essa limitação clara de escopo, né? Não, claro. Mas só relacionada a unidades imobiliárias. Sim, claro, mas é apenas... A gente tem pleno conhecimento de que as decisões do STJ não vinculam esse Suprema Corte, mas apenas estamos trazendo como o ordenamento jurídico e os tribunais superiores... de objeto distinto. Claro, sem problema. Pessoal, eu queria pedir para vocês passarem para as alegações finais, porque a gente já atingiu o tempo regulamentar. Em primeiro lugar, nós agradecemos as perguntas elaboradas pelos senhores, pelos excelentíssimos julgadores. Diante das patentes violações à Constituição que esse auto de infração representa, sendo a primeira violação decorrente do artigo 110 do CTN, a segunda a violação ao conceito constitucional de renda, a terceira violação ao princípio da capacidade contributiva e a quarta ao princípio da legalidade, requer-se pelo provimento desse recurso extraordinário e pela desconstituição do auto de infração. Aproveito mais uma vez para agradecer aos excelentíssimos julgadores, aos eminentes colegas que foram uso da banca, aos senhoras e senhores presentes, e é nesse sentido que nós nos manifestamos. Bom dia, excelentíssimo presidente, senhores ministros, nobres colegas. Eu sou a Bruna Vieira e essa é minha colega Marina Fernandes. Estamos aqui como representantes fazendárias para explicarmos a improcedência do recurso extraordinário interposto pelo contribuinte senhor Jorge Pereira. Já que estamos diante de um caso paradigmático de incidência GR sobre criptomoedas. Antes de começarmos a sustentação propriamente dita, é interessante fazermos alguns adendos à sustentação dos nobres colegas. Os colegas alegaram que o auto de infração foi fundamentado não teve fundamento jurídico, porque não houve ocorrência de fato gerador do IR. Isso é um completo engano. Por quê?
A Receita, quando fundamentou a lavratura do auto, fundamentou nos artigos de fato gerador de IR e de ganho de capital. A fundamentação legal foi com base no artigo 118 do CTN, que fala sobre o fato gerador, o artigo 21, inciso 1º da Lei 8.981, que é de tributação de ganho de capital que ocorre no presente caso, que iremos demonstrar mais para frente, no artigo 3º, parágrafo 3º e 4º da Lei de IRPF, e no artigo 44, inciso 1º, da Lei 9.430, de 96. Assim, fazendo uma observação ao que os colegas falaram, há sim ocorrência da regra matriz de incidência tributária do IRPF. Por quê? Porque houve preenchimento do critério material. O critério material ele se manifesta pelo fato gerador do imposto de renda. Esse fato gerador do imposto de renda, previsto no artigo 43 do CTN, alega que deve haver disponibilidade econômica ou jurídica da renda. Ocorre isso. Por quê? Porque houve um ganho de capital, algo que foi totalmente desconsiderado, já que nas operações autuadas, que foi a operação número 1, Bitcoin, por 150 Litecoins, houve um ganho de capital de R$ 62.500, enquanto na segunda operação, o ganho foi de R$ 54.000, já que envolveu a troca dos 150 Litecoins pelo automóvel. Dessa forma... Desculpa. Te interrompendo aqui, você afirmou que houve a troca, né? Mas, no momento da troca, ao que me parece, os bens tinham equivalência de valores. Então, como que você justifica a questão da base de cálculo do imposto de renda incidente sobre o ganho de capital? Então... Bom dia, excelências. Bom dia, colegas. Com licença. Embora, no momento da transferência dos ativos, eles possuíssem o mesmo valor, estivessem avaliados sobre o mesmo valor, o que constitui o ganho de capital é a diferença positiva entre o custo de aquisição e o valor de alienação. Assim, na primeira operação, houve uma diferença... Bom, no montante da diferença do ganho de capital, houve uma diferença de R$ 116.500. E é isso que constitui o ganho de capital, e não o valor desses bens no momento da transferência. Então, a permuta se equipara à compra e venda? Perdão, eu não escutei. A permuta se equipara a um contrato de compra e venda? Ambos contratos são formas de alienação a qualquer título, e se houver ganho de capital em qualquer um deles, seja permuta, seja compra e venda, seja dação em pagamento, se houver diferença positiva entre o custo de aquisição e o valor de alienação, haverá incidência do ganho de capital. Então, sim, ambas são formas de alienação. Mas nesse negócio jurídico específico foi uma permuta sem torna, correto? Correto, mas isso não quer dizer que não houve acréscimo patrimonial, pois, como nós demonstraremos adiante, houve sim realização da renda no momento em que se auferiu o ganho de capital, até mesmo... Mas qual que foi o acréscimo se ele já detinha na esfera patrimonial um Bitcoin com avaliação de mercado equiparada aos Litecoins? Onde está o ganho? Bom, facilita a visualização do acréscimo patrimonial se pensarmos que o contribuinte partiu de um investimento de R$ 3.500, realizou 2 novas operações pelas quais ele disponibilizou a sua renda, ele adquiriu disponibilidade sobre a sua renda e, partindo de R$ 3.500, em aproximadamente 1 ano, o contribuinte chegou a adquirir um veículo no valor de R$ 120.000. Qual a disponibilidade que ele adquiriu? Econômica, jurídica? Isso influencia no caso? Sim, o contribuinte oferiu disponibilidade econômica sobre os bens, porque não necessariamente a disponibilidade prevista no artigo 43 do CTN deve ser demonstrada na forma de percepção de moeda. Sobre esse tema, o professor Maria de Oliveira esclarece que o patrimônio ele é composto pela universalidade de direitos e obrigações, de forma que qualquer novo direito ou obrigação que possua expressão econômica, ainda que não seja representada pela posse de moeda, aumenta o patrimônio. A título de exemplo, um indivíduo que recebe como remuneração um carro também será tributado pelo imposto de renda. Mas, então, o momento da ocorrência do fato gerador aqui seria o momento da conversão das moedas em veículo, e não o momento da troca de uma moeda por outra. Obrigada pela pergunta, excelência, mas não, ocorrem 2 fatos geradores do imposto de renda aqui.
na transferência entre ativos também ocorre ganho de capital. Eu posso fazer uma comparação aqui, porque nesse momento ocorre uma efetiva operação de alienação dos ativos, que pode ser comparada com a operação de incorporação de ações. Já que, segundo o professor Luiz Eduardo Schwery, na incorporação de ações, a ação da incorporada, que aqui pode ser comparada com a Bitcoin, é utilizada como meio de pagamento para aquisição de um outro ativo, qual seja a ação da incorporadora, que aqui pode ser comparada com a Litecoin. E é, de fato, o que ocorre no presente caso. Você está dizendo comparada, então qual a natureza jurídica da Bitcoin? Então, as criptomoedas, elas são consideradas equiparadas a ativos financeiros. A própria Receita, no seu Manual de Perguntas e Respostas de 2019 agora, mas necessariamente no tópico 447, que trata especificamente da tributação de declaração, né, de moeda virtual, esclarece o seguinte, abre aspas, as moedas virtuais, bitcoins, por exemplo, muito embora não sejam consideradas como moeda nos termos do marco regulatório atual, devem ser declaradas na ficha bens e direitos, como outros bens. Aqui uma observação muito breve. Qual é a base legal? Oi? Qual é a base legal? A base legal tem um projeto de lei. O número do projeto é o 2303 de 2015, que está discutindo a natureza da criptomoeda. Uma das naturezas discutidas é o ativo financeiro, justamente porque a moeda virtual é um bem intangível. E o ativo financeiro... Você não está dizendo que a base legal é um projeto de lei? E complementando a manual equiparado, de não respostas... só a base legal. Está sendo equiparado, está sendo desenvolvido essa base legal. Então não há base legal. Está sendo desenvolvida. O manual de perguntas e respostas da Receita, ele vincula o contribuinte? Então, terminando. Vincula, obrigada. Uma vez que podem ser equiparadas ao ativo financeiro, elas devem ser declaradas pelo valor da aquisição. Aqui já começa a observação para o fato gerador do IR, porque o senhor Jorge ele declarou a unidade de Bitcoin obtida em 2016, na sua declaração anual de 2017, pelo valor de aquisição, R$ 3.500, não tendo declarado as demais operações, somente o carro, no valor de R$ 120 mil. O que demonstra? O senhor Jorge ele tinha pleno conhecimento que ele deveria ter declarado essas criptomoedas. Ele se omitiu. E depois, simplesmente, declarou o carro. E aqui é importante observarmos que o contribuinte conseguiu a proeza de transformar R$ 3.500 em R$ 120 mil, alegando que não houve ganho de capital. Mas, como não houve ganho de capital, se ocorreu uma valorização de 3.328% em apenas um único ano. Ora, excelências, é evidente que houve o ganho de capital, como minha colega Marina Fernandes alegou aqui já. O ganho de capital é a diferença positiva entre o valor da alienação de bens ou direitos e o respectivo custo da aquisição. Assim, aplicando-se esse conceito ao presente caso, nas operações autuadas, envolvendo bitcoins por 150 litecoins e esses 150 litecoins pelo carro, percebemos o ganho. Como falado anteriormente, a Bitcoin foi adquirida por R$ 3.500. Essa Bitcoin de R$ 3.500 originou 150 unidades de Litecoins com valor de mercado de R$ 66 mil. E essas Litecoins originaram um carro no valor de R$ 120 mil, havendo ganho de capital pelo contribuinte. Pois não. Você mencionou que o manual de perguntas e respostas ele vincula o contribuinte. E na sua fala anterior você tinha mencionado que não tinha base legal para que instituísse esse dever do contribuinte. Eu fico me perguntando onde está o princípio da legalidade nessa autuação. E complementando também, que espécie de ato normativo é o manual de perguntas e respostas da Receita Federal? Obrigada pela pergunta. A fundamentação legal para criptomoedas, especificamente para esse termo, que é um bem atual, não possui previsão legal especificando criptomoedas, mas o fato gerador das criptomoedas, que é o seu ganho de capital, é algo totalmente presente no Código Brasileiro, na legislação. O próprio artigo 118 do CTN, que foi utilizado como fundamentação para a lavratura do auto, bem como o artigo 43 do CTN. Doutores, ao que me parece, quando você fala que não tem vinculação, depois, quando fala que está vinculada numa perguntas e respostas,
Me parece que é uma proposta de tributação por analogia. Seria o caso? Obrigada pela pergunta, Excelência. Na verdade, o Manual de Perguntas e Respostas da Receita ele fornece uma orientação para o contribuinte, principalmente diante desse caso em que não há pacificação sobre a natureza jurídica da criptomoeda, como bem apontou o contribuinte. No entanto, as criptomoedas são, sim, consideradas bens ativos e não pode o contribuinte querer se eximir de qualquer operação em que se utilize criptomoedas. Ele oferiu um veículo, poderia ter oferido outros imóveis, outros bens, utilizando-se de criptomoedas como meio de pagamento e não exigir com que nenhuma dessas operações fosse tributadas. Os estados têm sim o dever de buscar regular as criptomoedas, até mesmo em consonância com o contexto de cooperação internacional dos estados para evitar transações ilegais envolvendo criptomoedas. E complementando... Nesse contexto, sob a perspectiva dos contribuintes, como fica o princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança, se, de um lado, as autoridades fiscais buscam construir, autuar e impor obrigações acessórias no sentido de que os criptoativos eles constituem um ativo financeiro, e, de outro lado, a CVM, o Banco Central, o Conselho Monetário Nacional insistem em afirmar que não constituem um ativo financeiro. Certo. Bom, o que nós defendemos aqui é que a criptomoeda é um ativo, não necessariamente um ativo financeiro, como orienta a Receita, que pode vir a ser comparado se esse entendimento for inserido no ordenamento jurídico. A CVM, inclusive, está revendo o seu conceito, está estudando melhor para que possa decidir se é ou não um ativo financeiro. De qualquer modo, não vejo aqui violação à segurança jurídica, porque o que se está exigindo no auto de infração originário é simplesmente que o acréscimo patrimonial seja tributado. O artigo 43 do CTN, ele diz que, havendo disponibilidade, seja econômica, seja jurídica, qualquer disponibilidade será tributada. Então, não há por que isentar esse acréscimo patrimonial somente porque as criptomoedas ainda não foram... A natureza jurídica da criptomoeda ainda não foi definida e inserida no ordenamento legal. Podemos prosseguir? Dessa forma, nossa sustentação ficará dividida em duas partes. A primeira parte, que será tratada por mim, tratará do conceito de criptomoedas, que já foi tratado um pouco, e os fundamentos constitucionais legais que embasam o caso. Já a segunda parte, tratada pela minha colega Marina, será referente à ocorrência do fato gerador do IRPF e à licitude da autuação. Aqui, excelências, é importante observarmos que, no caso, o ganho de capital ele fica presente porque a criptomoeda ela é uma espécie de um ativo que está sujeito à incidência de IR. Isso está previsto na própria Lei 9.250, de 95, no artigo 22, inciso 2º, que estabelece se o ganho for superior a R$ 35 mil dentro de um único mês, o que acontece aqui no presente caso, nas operações faladas anteriormente, deve ocorrer a incidência de alíquota de 15% sobre o ganho auferido. Por isso, é fundamental entendermos que o artigo 153 da Constituição, mais necessariamente no seu inciso 3º, atribui competência para a União, para a instituição do imposto incidente sobre a renda e os proventos de qualquer natureza. Exercitando a competência da Constituição, o nosso Código Tributário Nacional, no seu artigo 43, prevê como fato gerador do IR a aquisição da disponibilidade jurídica ou econômica da renda, como levantamos anteriormente, retratado pela ideia de renda-produto ou renda-acréscimo, pois a realização da renda acontece no tempo da aquisição da disponibilidade do acréscimo patrimonial, que aqui, como levantado, esse acréscimo ele ocorre justamente quando há a aquisição das 150 Litecoins pela unidade de uma unidade de Bitcoin e depois dessas 150 unidades que se converteram no carro. Logo no presente caso, nas operações envolvendo a aquisição de criptomoedas e, posteriormente, a do carro pelo contribuinte, constata-se que, estando devidamente disponível, realizada e percebida, ocorre a incidência do IR sobre a renda acréscimo. Aqui, o professor Bruno Farenstein alega o seguinte, abre aspas, no caso dos rendimentos serem bens
serem, em vez da tributação, deve ocorrer no momento de sua entrega. Então, justamente o que minha colega falou. Quando houve a aquisição de R$ 3.500 dessa Bitcoin, e essa Bitcoin sofreu aquela hipervalorização para R$ 66 mil, houve uma disponibilidade por parte do contribuinte. Ele adquiriu renda aí nessa parte, justamente porque sofreu uma hipervalorização que não estava prevista e lhe possibilitou adquirir uma quantidade muito elevada de criptomoedas, por um valor muito inferior ao declarado anteriormente. Acontecendo o mesmo com o carro. Agora, passo a palavra para a minha colega. Bom, diante de tudo que foi exposto, fica evidente que o contribuinte possuía, sim, capacidade contributiva. E é curioso que o contribuinte cita no memorial que, ainda que existisse capacidade contributiva, não poderia ser tributado o criptoativo, pois não existe um imposto que incida sobre essas operações envolvendo criptoativos. E, para isso, neste ponto, o contribuinte faz um paralelo com o imposto sobre grandes fortunas. No entanto, Excelências, estamos aqui diante de duas situações muito diferentes. No caso do IGF, não sequer foi exercida a competência atribuída pela Constituição Federal para a sua instituição. Já no caso do imposto de renda, o CTN exerceu a competência atribuída pelo inciso 3º do artigo 153 da Constituição Federal, não sendo necessária a criação de um novo imposto que incida sobre as aludidas operações. Doutora, o CTN instituiu o imposto de renda? Ele regulou o... Perdão, eu me expressei mal. Ele regulou o imposto de renda conforme determina o artigo 146. Em quais aspectos que o CTN regulou o imposto de renda? Certo. Ele disciplina a respeito do fato gerador, da base de cálculo, da alíquota. Ou seja, ele complementa, a legislação complementar vem para complementar aquilo que o constituinte optou por não trazer no texto constitucional. Então, o CTN estabelece a alíquota do imposto de renda? Excelências, fazendo um complemento à resposta da minha colega, o que acontece? A Constituição Federal, no seu artigo 153, como anteriormente levantado, estabelece a competência da União para a tributação de renda e proventos de qualquer natureza. Fazendo uma leitura conjugada desse artigo com 146 da Constituição, temos que ela determina que lei complementar pode se fazer valer desse aspecto. O Código Tributário Nacional, embora ele seja originalmente uma lei ordinária, ele tem força de lei complementar. Daí sua importância para a tributação do imposto de renda, como minha colega falou, para determinar seu fato gerador, sua base de cálculo e os demais fatores para a incidência do IR. A legislação que embasa a tributação das referidas operações são os parágrafos 3º e 4º do artigo 3º da Lei 773, de 88, segundo os quais será tributado pelo imposto de renda o ganho de capital aferido na alienação a qualquer título. E é certo que a operação de alienação a qualquer título que transfira a propriedade e acrescente ao patrimônio deverá ser tributada pelo ganho de capital. Assim, a efetiva realização da renda concretiza-se no momento em que os bens e direitos são integrados ao patrimônio do adquirente. E é preciso salientar, Excelências, que a ideia de realização da renda está vinculada ao seu recebimento, porque a legislação do imposto de renda das pessoas físicas disciplina que a renda será disponibilizada quando percebida pelo adquirente, de forma que adota o regime de caixa. Bom, na sequência, o contribuinte alega que as operações foram meras permutas, em que não se verifica qualquer acréscimo patrimonial. No entanto, como já foi demonstrado, ocorreu, sim, acréscimo patrimonial. E, bom, essas comparações, a comparação com a incorporação de ações que eu fiz anteriormente, somente reforça a noção de que a criptomoeda é, sim, um meio de pagamento. Tanto é que diversos estabelecimentos no Brasil e no mundo aceitam a criptomoeda como método de pagamento. Doutora, você acabou de falar que é meio de pagamento e anteriormente você tinha falado que era ativo. Então, qual é a natureza jurídica da criptomoeda? A natureza jurídica da criptomoeda é um ativo, que é utilizada como meio de pagamento para a aquisição de um outro bem. Eu acredito que uma classificação não tem condão de excluir a outra. Inclusive, na audiência pública realizada no dia 9 de outubro deste ano,
em que foram tratadas questões sobre o projeto de lei 2.303 de 2015, que visa regular o mercado de criptomoedas, a Associação Brasileira de Criptomoedas pediu que a criptomoeda seja reconhecida e regulada como um meio de pagamento. Bom, foi também objeto deste auto de infração a omissão de declaração das operações na declaração de ajuste anual. A Instrução Normativa da Receita Federal número 1794 de 2018 determina que o indivíduo que oferir ganho de capital tributável deve declará-lo em sua declaração de ajuste anual. No entanto, o contribuinte omitiu tais operações, que somente foram conhecidas pelas autoridades administrativas em decorrência de informações prestadas de forma espontânea pela exchange na qual se intermediou as operações. Doutora, aproveitando que você falou desse tipo de informação, essas informações foram prestadas devido à IN 1888. Né? E, ao que me parece, essas informações estão sendo utilizadas de forma retroativa à ocorrência do fato gerador. Isso é possível? Obrigada pela pergunta, Excelência. Na verdade, a IN 1888 de 2019 estabelece uma obrigação acessória. E, embora os fatos geradores tenham ocorrido antes da autuação, antes da instituição da instrução normativa, o fato é que a instrução normativa apenas estabelece uma obrigação acessória e não uma obrigação principal que deve respeitar a irretroatividade. Excelências, se me permitem completar a resposta da minha colega, é interessante aqui fazer um adendo que esta Corte tem uma repercussão geral, que é o RE 611586, que entende que a incidência do IR ocorre sobre a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda. Por isso que a IN ela não se aplica, ela não não tem irretroatividade. Por quê? Houve essa aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica anteriormente. E o senhor Jorge tinha conhecimento, deveria ter declarado, tanto é que ele declarou a unidade de Bitcoin e simplesmente se omitiu em declarar as demais, tendo ocorrido a disponibilidade econômica. Então, é uma afronta à repercussão geral dessa Corte. E ainda, em complemento a isso, tem um recurso especial repetitivo, o número 113.156, que faz um complemento em relação à regra matriz de incidência tributária. Como falado anteriormente, como houve o preenchimento dos critérios da regra, principalmente do critério material por fato gerador do IR, houve o antecedente e o consequente. Esse conjunto permite a incidência do imposto sobre a aquisição de disponibilidade, já que houve um ganho de capital por parte do contribuinte, ganho este não declarado e omitido. Tá, mas olha só, em 2018, em 2019, vem uma instituição normativa estabelecendo um método de fiscalização. Um método de fiscalização novo, em 2019. Esse método de fiscalização poderia ser adotado para fiscalizar um fato ocorrido em anos anteriores? E, na sequência da resposta ao questionamento, eu peço que vocês apresentem os argumentos finais e encerrem, porque o tempo regulamentar já vai se esvair, por favor. Obrigada, Excelências. Em relação à pergunta... Bom, na verdade, o que ocorre no caso da instrução normativa é que a União Federal delegou ao Poder Executivo a função de instituir um poder fiscalizatório. Então, é meramente uma delegação de poder e está de acordo com a legislação. Bom, por tudo que foi exposto, a União Federal pede e espera seja negado integral provimento ao recurso extraordinário do contribuinte pela declaração da legalidade da incidência do imposto de renda sobre as operações. Agradecemos a atenção. Obrigada. Então, apresentadas as equipes, né, a competição também tem a finalidade pedagógica, né, a gente dá parabéns a todos os competidores. Vou pedir uma salva de palmas a todos. E a gente pede licença para deliberar sobre as notas, né, a gente vai na sala ali ao lado, depois a gente retorna.